Sejam todos bem-vindos a mais um momento da explanação do Evangelho no Lar, na versão online. Ficamos muito felizes com a presença de todos, mesmo dessa forma, virtual. É um significado muito importante para nós, que é o significado que nós paramos por alguns instantes, nossos afazeres diários. Conectamos aqui a Casa Espírita, procurando então refletir, pensar sobre novas ideias, novos conceitos. Mas o mais importante, estamos cada um onde quer que esteja, sendo imbuídos de boas vibrações, boas energias. Sintam-se fortemente abraçados por nós. Caros amigos, caras amigas, meu nome é Fabiano Tomazoni. Eu sou responsável hoje, então, pela condução desse momento tão importante de reflexões para nós. E para iniciar, eu vou convidar todos para fazermos uma prece em conjunto. Procurando fechar nossos olhos físicos, abrindo nossos olhos espirituais e elevando nosso pensamento a Deus Pai. Esse Pai que é todo amor, toda bondade e justiça, que por nós nos ampara. Agradecer pelo dom da vida, em especial pela oportunidade reencarnatória. Na nossa prece nós gostaríamos de agradecer aos ensinos, à missão e ao nosso Mestre que é Jesus, que com muita dedicação, com muito amor, nos traz o caminho da paz. E não podemos nos esquecer do nosso anjo da guarda, Espírito protetor, amigo de toda hora, que nos auxilia através de bons pensamentos, boas inspirações, para que possamos ser mais assertivos nas nossas decisões e escolhas, respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Agradecemos pelos recursos materiais físicos, mas principalmente pelo amparo espiritual. Pai, graças te damos por tudo. E pedimos licença, então, para iniciarmos o trabalho da explanação do Evangelho no Lar do dia de hoje. Que assim seja. Caros amigos, caras amigas, hoje nós falaremos sobre o capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. Esse capítulo 3, ele é um capítulo base da doutrina espírita. Aliás, os 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que nós nos baseamos, fazem parte da base doutrinária, são assuntos basilares. E esse capítulo 3, que fala há muitas moradas na casa de meu Pai, esse capítulo especificamente, ele está falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ou seja, no momento em que nós, enquanto humanidade, nos deparamos já há muito tempo e entendemos os diversos planetas que existem no nosso universo, e nós vamos então entender agora que esses planetas eles não são meras ilustrações, esses planetas eles não são apenas para que nós olhemos ao céu e apreciamos a beleza de todo esse universo, mas que cada planeta destes é um habitat de espíritos em determinados e diversos graus de evolução. Assim como nós percebemos a vida no planeta Terra, a vida como base carbônica, nós também, a doutrina espírita nos fala que nós entendemos que cada um desses planetas também há vida. Muitas delas não da mesma forma que a nossa, mas que são vidas em relação ao grau de elevação, às propriedades e às necessidades daqueles espíritos que habitam lá. E no item 3, 4 e 5, Kardec, um grande professor, organiza para nós, então, esses planetas em categorias. Ele intitula esse subcapítulo
de diferentes categorias de mundos habitados. E nós vamos fazer uma breve leitura, então, desses itens. Então, Kardec escreve assim para nós: nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, a vida moral, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, só nesse item aqui, Kardec já está nos falando de que em alguns mundos, que ele categorizou aqui de mundos inferiores, são aqueles mundos aos quais existem ou habitam aqueles espíritos que ainda são espíritos mais primitivos, partindo da criação de Deus. Aqueles espíritos que ainda estão muito arraigados com as questões da materialidade, muito arraigados com as questões da matéria especificamente. No momento que o espírito se desenvolve, no momento que o espírito ele começa a ter um amadurecimento moral, a vida ela se torna essencialmente e principalmente espiritual, que são aqueles mundos mais superiores. Continuando então a leitura, Kardec escreve assim: nos mundos intermediários, então, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro. Então, ele primeiro falou para nós da questão dos extremos, né, dos polos daqueles espíritos, daqueles mundos primitivos, inferiores, a qual reinam as questões da materialidade, aqueles mundos mais superiores que reinam principalmente a vida espiritual, mas existem aqueles mundos intermediários, ao qual, por exemplo, nós que estamos no planeta Terra, estamos, a qual nesse planeta Terra que está num mundo intermediário, a qual reinam, né, o bem ou o mal. Depende, então, da forma que aquela população, que aquela humanidade ali está se desenvolvendo, ou seja, há mistura, tanto do bem quanto do mal. E depois, de uma forma muito didática, muito objetiva, muito clara e até muito ilustrativa, Kardec categoriza, então, os mundos em 5 categorias, começando com os mundos primitivos, a qual, então, são destinadas as primeiras encarnações da alma humana. Então, aqueles primeiros mundos, que são os mundos primitivos, ou seja, primários, primeiros, eles são destinados àquelas primeiras encarnações humanas. São aqueles espíritos que estão numa infância espiritual ainda muito grande, com pouca moralidade, com pouca ética, muito mais voltada a questões da violência, da força bruta, da sobrevivência. Se nós formos recordar a história da humanidade aqui no planeta Terra, nós vamos ver, há muito tempo, a humanidade que habitava aqui, né, nós que habitávamos aqui, tínhamos essas características mesmo, características de mais sobrevivência, da força bruta, de querer que as coisas aconteçam a partir da força, né, da imposição, sem se importar muito com a questão da moralidade, muito menos com a ética. Com o passar do tempo, então, esses mundos foram evoluindo, esses mundos evoluem, e tornam-se, então, mundos de expiação e de provas. Mundos de provas e expiações, então, onde domina o mal. Por que onde domina o mal, que é o mal moral? Porque significa que nesse patamar, nesse crescimento, nessa evolução espiritual, no momento que nós vamos adquirindo essa moralidade, nós estamos procurando nos reconstruir, procurando amadurecer, nós cometemos muitos equívocos por desconhecimento. Equívocos por desconhecimento intelectual, equívocos por desconhecimento das dores que nós muitas vezes proporcionamos. Então, por esses equívocos, nós geramos muitos males, muitos sofrimentos. Então, a predominância do mal. Ao passar, então, dessa fase, nós vamos então para um mundo de regeneração. Um mundo de regeneração, Kardec coloca, nos quais as almas que ainda têm o que expiar,
aurem novas forças, repousando da fadiga da luta. Isso é muito interessante, porque hoje está muito em voga o mundo de regeneração, a transição planetária. E o mundo de regeneração, ele não é um mundo de alegrias e felicidades apenas. Ele é um mundo que ainda vão ter muitas questões de sofrimento, de dores, porque esses espíritos que habitarão ou que habitam esses mundos de regeneração são aqueles espíritos que ainda estão espiando, ainda estão resgatando algumas ações de equívocos cometidos outrora. Porém, tem uma característica muito interessante que é colocada aqui, que é o seguinte: esses espíritos, eles aurem novas forças, estão se recompondo, repousando das fadigas da luta, ou seja, são aqueles espíritos que estão se esforçando, aqueles espíritos que estão lutando contra os seus vícios morais. São aqueles espíritos que estão se entregando para tornar-se melhores. E por isso o cansaço, por isso que ele fala da questão da fadiga da luta. Que são aqueles espíritos que estão em luta, em combate consigo mesmo, obviamente, contra aquelas características nossas que por muito tempo tornaram-se comuns, mas que são pejorativas e que nós estamos procurando transmutá-las, transformá-las em características melhores. E isso requer esforço, requer dedicação, requer um gasto energético. Então, esses espíritos que estão nos mundos de regeneração, ou que estão indo a um mundo de regeneração, esses espíritos eles possuem essa característica, a vontade, o esforço, a determinação, enquanto que aqueles espíritos que estão acomodados, que não querem se esforçar, que não querem sair da zona de conforto, bom, esses espíritos, então, vão permanecer no mundo de provas e expiações, porque eles não querem se esforçar na mudança, enquanto que aqueles que querem se esforçar vão, então, angariar um mundo um pouco melhor, que é um mundo de regeneração. E depois tem mais duas categorias de mundos, que são os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, ou seja, onde há predominância do bem, necessariamente, e os mundos celestes ou divinos, onde há a habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Como exemplo, nós temos nosso Mestre Jesus, habitante desses mundos celestes divinos, que são aqueles espíritos na escala evolutiva, na escala espírita, são aqueles espíritos no ápice dessa escala espírita. Caros amigos, caras amigas, o Evangelho segundo o Espiritismo e a doutrina espírita, ela procura nos esclarecer sobre muitos pontos. E esse é um dos pontos muito importantes para nós entendermos que a nossa evolução, ela depende essencialmente de nós, nossos esforços, da nossa dedicação, do nosso autoconhecimento. Que possamos diariamente fazer essas reflexões, que nós possamos fazer um balanço das nossas ações, dos nossos pensamentos, de uma forma diária, de nós vermos aquilo que nós já atingirmos de virtudes, mas principalmente de nós olharmos para aquilo que nós ainda precisamos nos melhorar e trabalharmos nessas características, naquilo que nós precisamos melhorar. Talvez nós ainda não consigamos identificar aquilo que nós precisamos melhorar. Às vezes é difícil nós identificarmos, mas nós temos o auxílio das pessoas que convivem conosco, nós temos o auxílio dos conhecimentos acadêmicos, nós temos o auxílio do plano espiritual através de diversas informações, através do Evangelho, das nossas preces, de um sonho, que nós possamos, então, nos dedicar a essas ações que nós precisamos nos melhorar ainda, que é o que vai nos fazer tornar melhores dia a dia. Encerrando, então, o nosso trabalho, envolvidos em muita luz e muita paz.
Gratos somos por tudo, Pai. E nesse momento de prece, gostaríamos humildemente, Pai, de desejar luz e paz para toda a humanidade. Que nós possamos, Pai, ter mais esclarecimento, nós possamos ter mais empatia pelo próximo. Que possamos, Pai, não esquecer dos nossos objetivos, quando encarnados, de tornarmos-nos espíritos de luz. Graças te damos por tudo. Encerramos nosso trabalho no dia de hoje. Que assim seja.